Cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus é estranho, né? Deus parece que ouve a gente, de fato. Esses dias, foi quarta, eu estava conversando com alguém e eu falei assim, poxa, quinta-feira eu queria pregar em algum lugar. Aí a pastoreia me manda mensagem quinta de manhã, que ela trocou a escala e me botou para pregar. Aí esses dias eu conversando com o Marcos, eu falei, poxa, estou com uma palavra ali, mas queria ministrar na sede essa palavra. Aí o pastor hoje me liga para ministrar essa palavra. Eu creio que Deus quer falar algo com você. Eu peço que você fique atento à voz do Senhor. Amém? Se coloque de pé. E abra sua Bíblia. Livro de Josué, capítulo 3, a partir do verso 1. Josué 3, a partir do verso 1. Josué 3, verso 1, diz assim: Levantou-se Josué de madrugada e com todos os israelitas e partiram de Sitim e foram até o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Verso 4. Haja contudo distância entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Verso 6. Disse Josué aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Então levantaram a arca da aliança e foram andando na frente do povo. Amém? Poder se sentar. Creio eu que todos aqui conhecem a história de Josué, esse processo de transição entre Moisés e Josué. Só que eu acho interessante na história de Josué que ele foi escolhido para assumir, Vitor, um lugar nada mais, nada menos, pastor Gismar, de Moisés. Quando você olha a história de Moisés, eu particularmente gosto muito da história de Moisés, pelo que Moisés teve com Deus, as experiências que Moisés teve com Deus, experiências profundas, né? E agora Deus joga essa responsabilidade no peito de Josué. Pronto, é com você. É como fosse, vamos dizer aqui, todo mundo sabe que domingo à noite quem prega é o pastor da igreja. E aí chega na hora do louvor aqui, terminar o louvor, o pastor vai subir, ele vira pro Vitor e fala: Vitor, tu sobe e prega. É como se fosse isso. Você não estava esperando aquela responsabilidade, porém, alguém escolheu, alguém deixou na tua mão uma responsabilidade que talvez para você seja algo difícil, seja algo que você não consiga olhar para si e falar: olha, eu posso, eu vou conquistar, eu vou entrar, eu vou seguir o que Deus falou para mim fazer, eu vou fazer, pastor Josmar, aquilo que Moisés fez. Então o que estava acontecendo agora nesse momento de transição foi essa
essa mudança de liderança. Então Josué não estava assumindo qualquer posto, pastor Jesmar. Ele estava assumindo um posto muito puxado, muito cobrado. Da mesma forma que Deus cobrava de Moisés, a partir de agora, primo Magno, Deus também iria cobrar de Josué. E às vezes, nós entramos em crise, porque Deus chama a gente para fazer coisas que talvez você não se acha capaz, nós não nos achamos capaz de fazer. Deus chama para pregar e você diz, olha, eu não tenho condição de pregar. Deus chama para louvar, para ministrar, Deus chama para fazer um evangelismo e você diz, olha, eu não tenho condição de fazer. Só que, na história de Josué, você não vê Moisés escolhendo Josué. Na história de Josué, você não vê o povo escolhendo Josué. Pelo contrário, o povo tinha como Moisés uma figura. Então, há aquela certa rejeição ali como Josué. Porém, quem estava escolhendo Josué era Deus. Então, Deus chama Josué para uma grande obra, independente da opinião do povo, independente talvez até mesmo da opinião de Moisés, Deus estava escolhendo Josué. Gabriel, o que você quer pregar nessa manhã? Eu quero pregar nessa manhã caminhos novos, direções diferentes. Só que quando nós pensamos em novos caminhos, precisa-se ter, Vitão, mão de obra para esses novos caminhos. Nós estamos em um tempo da igreja que é um tempo, de crescimento, é um tempo em que Deus está precisando de mão de obra. São caminhos novos e as direções também serão de direções diferentes, baseadas naquilo que Deus quer fazer. Então, quando nós vemos a história de Josué, nós vemos agora um Josué muito, preocupado com a escolha de Deus. Tanto que você lê no capítulo anterior, Deus falando para Josué, Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, porque é tu que vai levar esse povo. Irmãos, ninguém que está aqui dentro desse templo agora é capaz de fazer alguma coisa. Mas se Deus te chamou para alguma coisa, Deus também te capacita para aquilo que Ele chamou. Por quê, Gabriel? Porque o interesse é de quem? É meu? O interesse é de Deus. Se Deus te chamou, vai, porque Deus é contigo. Eu fico vendo, às vezes, a gente entra em crise, porque a gente fala, Senhor, eu até quero fazer, Marcos, mas quando realmente chega a oportunidade, a gente fala, meu Deus, para que eu fui falar isso que eu queria fazer? Porém, o Deus que chamou Moisés, preste atenção nessa palavra, é o Deus que está dizendo, olha, eu também chamei você. Eu também quero fazer através de você aquilo que eu fiz através da vida de Moisés. São de momentos distintos, Samuca. Momento de Moisés, momento que Moisés vai ali cuidar do povo, apacentar. Momento de Josué, é o momento que o povo vai conquistar. Então Deus já sabia para que estava escolhendo Josué. Só que eu acho lindo esse texto, que o texto diz que Josué dá ordem. Existe uma arca, e essa arca vai na frente. Vocês vão manter distância dessa arca. Por quê? Esse caminho vocês não conhecem. Esse caminho vocês não sabem. Porém, a arca representa a presença de Deus. A arca vai na frente mostrando o caminho que você tem que andar. O caminho que você tem que passar. Essa distância, Anderson, é justamente para falar, olha, não passe à frente da presença do Senhor. Deixa a presença do Senhor, Marcos, ir na frente. E você segue. Porque se houver gigante, a presença do Senhor vai derrubar. Se houver Jordão, a presença do Senhor vai abrir. Se houver uma fechada, a presença do Senhor vai abrir. Ou seja, se você tentar atravessar, Anderson, à frente das direções de Deus, do que Deus está falando para você,
vai dar errado. Josué não era bobo. Ele olhava para Moisés e aprendia com Moisés. Calma aí, Moisés faz dessa forma. Fez dessa forma. Dessa forma deu certo. Então eu farei também dessa forma. E o texto continua dizendo, no verso 6, eu acho isso lindo. Disse Josué aos sacerdotes. A quem? Diga comigo, sacerdote. Eu quero aqui nessa mensagem separar dois grupos de pessoas aqui. O primeiro grupo, aquele que vai atravessar o Jordão. O segundo grupo, aquele que vai segurar a arca. A pergunta para você aqui nessa manhã é simples. Em qual grupo você está? Você é o grupo que simplesmente atravessa o Jordão e usufrui Marte do que tem do outro lado? Ou você é o grupo que falou, Senhor, eis-me aqui, conta comigo. O texto diz, levantai a arca. Quem? O povo? Quem? Sacerdote. Quem tinha condição, pastor Josmar, de levantar a arca? O povo. E sacerdote? Anderson. Quem se preparou para levantar a arca? O sacerdote. O povo não poderia meter a mão na arca. O sacerdote tinha o aval de Deus para meter a mão na arca. Para quê? Aí que entra a grande questão da história. Eu falei com o Anderson, estou preocupado com essa mensagem. E eu até tinha comentado com o Marcos isso. Aí que entra a grande questão. A arca representa a presença do Senhor. O povo precisa atravessar o Jordão para conquistar. Só que o povo, Anderson, inclui Josué, os levitas, os sacerdotes e aqueles que não fazem nada. Sabe qual é o grande problema? É que tem sacerdote que era para estar segurando a arca e está só atravessando o Jordão. E temos um outro problema, minha prima linda. Que tem gente do povo que não foi chamado para segurar a arca, está metendo a mão na arca. Deus nessa manhã está separando dois povos aqui. E não adianta que você sabe em qual povo você é, em qual povo você está. Se você é o que levanta a arca, eu te pergunto, parou de levantar a arca por quê? Se você é o que só atravessa, está se metendo com a arca por quê? Sabe de quem que Deus vai cobrar? De você. O problema de não levantar a arca é que tem gente dependendo de mim para atravessar, Marcos. Eu falei quinta-feira em Petrópolis e eu repito. Você precisa saber quem é você. A gente vive um tempo dentro da igreja em que pessoas estão perdendo a identidade. O mundo está influenciando. A rede social influencia. As fake news influenciam. A pessoa perde a identidade. Não sabe mais quem é. Fica perdido dentro da igreja. Deus está dizendo, olha, eu conto com você para levantar a arca. Quando eu voltar, eu vou perguntar para você. E a arca que você deixou de levantar? A palavra é essa, irmãos. A palavra é essa. Levantai a arca. Meu Deus, isso é muito forte. Sabe o que ele está dizendo? Levante a bandeira. Marte, eu preciso ser o maior preocupado em levantar a bandeira a qual eu sirvo. Tem gente dentro da igreja que não está levantando a bandeira, mas está falando mal dela. Tem gente dentro da igreja que, em vez de falar,
vai dar certo, está falando. Tomara que o pastor Josmar, que é sacerdote, tropece com a arca e caia. Só que está esquecendo que se ele tropeçar e cair com a arca, o Jordão fecha sobre você. O que está sendo retido no céu não é porque Deus não quer dar, é porque você está falando coisa que não era para falar, com quem não era para falar. Tem arca, tem sacerdote pagando preço, Pedrinho. Tem gente pagando preço por você e você falando mal da bandeira. Meu Deus. Para que Josué botou o Marques? Poderia ser eu, e Deus está dizendo, eu escolhi o Marques para levantar a arca. Para que o Josué colocou o pastor Josmar? E Deus está dizendo, eu escolhi Josmar para levantar a arca. Fica na tua. Eu sei que depois dessa pregação vai ter gente que não vai nem falar comigo. Mas eu não estou preocupado se você vai falar comigo ou não. Estou preocupado em falar a palavra de Deus. A igreja, primão, precisa às vezes ser corrigidas. Eu sei que eu não sou o pastor da igreja, mas Deus mandou pregar isso. E manda quem pode, obedece. Porque se eu não pregar o que Deus manda, depois Deus cobra de quem? Não é de você que vai estar em casa, é de mim. Levantai a arca. E aí, Marcos, Josué inocente pode ter chegado para um levita e ter falado, aí levanta a arca. Aí o levita falou, vou levantar, Josué. Quando ele virou as costas, falou, eu não vou levantar nada. Eu quero mais que o ministério de Josué dê por águas abaixo. O Espírito Santo nessa noite, nessa manhã está dizendo para você, quem é você? Sabe, quem é você? O que você tem falado, o que você tem feito? Falam mal da tua igreja e você concorda. Estão falando da tua liderança e você está concordando, você não defende Josué. Você não defende a bandeira que o Senhor te entregou. Deus está dizendo para você, defenda a bandeira que eu entreguei para você. Uma igreja forte é a igreja que cresce unida, não é a igreja que cresce separada. Beleza, vamos melhorar um pouquinho esse sermão? Vou melhorar, eu prometo. Disse Josué, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Então levantaram a arca da aliança e foram andando na frente do povo. Mais à frente, você vai ler o seguinte, minha prima. Que quando eles tocam no Jordão, os sacerdotes, as águas, se dividem. É Deus sinalizando, olha, enquanto houver um sacerdote disposto a carregar a arca, tem Jordão que vai se abrir. Tu entendeu isso aqui? Pedrão, tem sacerdote largando a arca, e Deus está dizendo, mas tem sacerdote se levantando para segurar a arca. E aquele que abandonou, fica tranquilo, dele Deus vai cobrar. Quando ele toca, o Jordão abre. Mas a direção não veio de Josué. A direção de levantar a arca para atravessar o Jordão veio de quem? De Deus. A gente questiona muito, cara. Deus faz algumas coisas, a gente fala muito, a gente questiona muito. Meu Deus, mas dessa forma é melhor, eu queria dessa forma, Senhor. Poxa, para que o pastor está fazendo? Ei, não questione. É o sacerdote que está levantando a arca. Esse milagre é sobre você também. Se você não entendeu ainda, se o barco, Marte, Deus provedor afundar, você afunda junto. Tá bom? Então, quando você, Marte, carregar a arca cansa.
Você acha que os sacerdotes ficaram lá como? Eles cansaram. Aí, alguém passou com um copo de água e nem oferece. Nem diz assim para o sacerdote, olha, eu estou com você, valeu? Eu não posso, meu Deus, olha que forte isso. Eu não posso tocar na arca, mas eu posso orar por você. Eu não tenho condição de segurar a arca, mas eu posso orar pelo pastor Josmar. Meu Deus, entenda quem você é aqui nessa manhã. Saia daqui sabendo quem você é. O inimigo está ganhando você porque você não sabe quem é de verdade. Deus está dizendo, eu te chamei para uma grande obra. Segurando a arca. E aí começa a cansar. Alguém pode dizer, é muito lindo pregar, é muito lindo cantar igual o Vitor, é muito legal isso. Não sabe o peso da arca que é. É legal ter uma congregação, né, Pedro? Não sabe o peso da arca que é. E o pior, se o missionário Pedro falhar, a Juliana paga preço, as crianças pagam preço. A tua geração vai pagar preço se você não descobrir quem você é e não tomar posse de quem você é aqui nessa manhã. Saia daqui diferente nessa manhã. Talvez você estava com uma ideia. Alguém falou comigo, Gabriel vai mandar fogo. Eu falei, não, não é comigo não. Eu prefiro pregar o simples, sem trazer muita coisa, Vitor, mas falar a verdade. E aí, diz o texto, que quando eles atravessam, Josué diz, olha, agora escolhe 12. Pega a visão. Olha o que Deus quer fazer com você, irmãos. Escolhe 12 homens de cada tribo. Eles vão voltar dentro do Jordão. Vão pegar 12 pedras e vão construir o memorial fora do Jordão. Sabe o que é Deus dizendo para você? Sabe o quê? Eu quero que você participe dessa obra. Eu quero que você esteja na memória dessa obra. Quando olharem para aquelas pedras, vão falar, foi fulano que botou aqui. Foi fulano que atravessou, fulano participou dessa obra. Mas aquele que não sabe quem é, não tem coragem de voltar no Jordão para pegar pedra. Aí, eu entro em outra questão. Houve memorial fora, também houve memorial dentro. Mas quem fez o memorial dentro? Josué. É ou não é? Teólogos aí de plantão. Ele constrói memorial dentro. Só que vamos pela lógica. As águas estavam retidas, correto? Ele bota lá uma montoeira de pedra dentro do Jordão. A lógica diz o quê? Quando as águas saírem, o memorial será... Tem coisa que Deus quer fazer através de você, que é totalmente íntima entre você e Ele. Tem memórias dele com você. Que as águas podem até levar, mas ninguém vai poder entrar de novo no Jordão e fazer outro, porque foi só você que fez. Pegou a visão? O memorial de fora, alguém poderia desfazer, mas e o de dentro do Jordão? As águas desfez, mas o céu viu. Fica essa palavra, irmãos. Deus quer fazer coisas na nossa vida, através de nós, que se eu e você não entender para que nós fomos chamados, para que nós fomos escolhidos, nós não vamos viver. Temos aí um seminário, 100, né? A base de 100 alunos. Temos aí um grupo de capacitação gigante. Temos aí congregações para servir. Pergunta é,
Você tem chamado? Deus tem te chamado? Deus tem falado com você a respeito da obra? Você tem feito o que Deus tem falado para você fazer? Eu me preocupo em agradar a Deus. Não sou perfeito e nem quero ser, mas eu me preocupo em fazer a vontade de Deus. Quando eu sinto que eu estou saindo, sabe, pastor Gismar, da linha, eu começo a me policiar. Deus, e aí? Será que eu estou deixando a arca de lado, missionário Pedro? Será que eu estou querendo me tornar povo que só atravessa, mas eu não fui chamado para isso? Se coloque de pé, por favor. Não sei quem é você. Não sei se você é sacerdote. Não sei se você é levita. Não sei. Mas Deus tem chamado uma geração. Não tem chamado uma geração capaz, Juliana. Não. Não tem chamado aqueles, Jéssica, que são bons. Não, eu sou muito bom no que eu faço. Não. Deus tem chamado aqueles com falhas, pastora Jaqueline, que às vezes não falam nem muito bem. Mas quando Josué fala, pega na arca. Deus tem chamado aqueles que nem oram muito bem, mas quando Josué precisa de uma oração, ele está lá de joelho, dobrado, orando e falando, Deus, ajuda Josué aí nessa guerra, ajuda Josué nessa batalha. Deus, eu não estou aqui para falar mal da bandeira, eu estou aqui para defender a minha bandeira, porque é dela que eu faço parte, Deus. Quem é você? Os olhos de quem vê tudo está sobre você aqui nessa manhã, e talvez você está dizendo, eu estou bem, eu estou legal. E ele está dizendo, está abandonando a arca, meu filho. Está abandonando a arca, minha filha. Você foi chamado para fazer coisas extraordinárias. Se for para pregar, pregue. Se for para cantar, cante. Tem muita gente capaz na tua equipe, pastora? Tem muita gente capaz em Vassouras, Marques? Só a Jéssica, né? Que canta muito. Só tem perna de pau, Magno. Mas quando Deus olhou de cima, Deus falou, olha, eu quero escolher os improváveis para essa geração. Eu quero escolher aqueles que ninguém davam nada para viver coisas extraordinárias comigo. Repito, caminhos novos, direções novas, propósitos novos, projetos novos, equipe nova, tudo novo. Coloca a mão no seu coração. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, se a gente entendesse, Pai, a responsabilidade que é carregar a arca, Senhor, não estaríamos, Senhor, trocando ela por nada, Senhor. Eu sei, Senhor, que daqui vai sair pessoas, Pai, que vão mexer com o ombro e falar, olha, não estou nem aí porque foi pregado, Senhor. Vou continuar falando mal da bandeira, vou continuar falando mal de Josué, vou continuar falando, dando o contrário da obra, vou continuar falando tudo o contrário. Mas existe aqueles, Senhor, que vão sair daqui hoje dizendo,
Deus conta comigo. É esses que eu quero, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, dê força a cada um que está aqui, Senhor. Dê forças, Pai, para sustentar a arca de pé, Senhor. Nós queremos, Senhor, estar nesse memorial, Senhor. Fazemos parte desta construção, fazemos parte desse novo tempo. E quando gerações futuras olharem e perguntarem: e essas pedras aí? Alguém vai responder: foi a pastora Jaqueline que colocou. Alguém vai responder: foi o Vitor que colocou, foi o Magno que colocou. Deus, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Amém e amém. Glória a Deus.